nossos anciões simbolizam a sabedoria do tempo. O futuro da humanidade se faz pelas crianças. Mas não se constrói um novo sem o velho. A juventude pode contribuir com inteligência, mas é no velho que adquirimos sabedoria. Todo mundo pode se tornar inteligente, mas nem todos podem se tornar sábios. Mas qual a diferença entre inteligência e sabedoria? Qual? Ao meu ver, é como um carro. A inteligência pode ajudar a criar. A sabedoria, além de ajudar a construir, ajuda a conduzir. Não basta criar. Precisamos aprender a conduzir. E isso nossos anciões ensinam. Dar a passada, guiada pelo entoado maracá. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. A luta pela mãe terra É a mãe de todas as lutas. A luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. A primeira vez que vi um jovem branco levando seus avós ao asilo, perguntei: por que estão levando eles? Respondeu: porque nem meus pais nem nós temos tempo para cuidar deles. Lembrei do que meu avô me disse uma vez, nunca mais esqueci. Ele disse: antigamente ninguém tinha relógio, mas tinha tempo. Hoje todos têm relógio, mas não têm tempo. Do que adianta relógio se for para perder o tempo? Me recordo quando tinha 7 anos de idade, logo que eu tinha entrado na escola, e em uma das aulas a nossa professora nos perguntou o que queríamos ser e ter como profissão quando crescer. Toda a turma respondeu. Alguns disseram que queriam ser médicos, outros advogados, enfermeiros, dentre outros. Sentado discretamente no canto da sala, estava presente uma liderança mais velha de nossa comunidade, Valdemar Chacriabá. E a professora resolveu perguntar também para a liderança o que gostaria de ter como profissão se tivesse tido a oportunidade de ir à escola. Ele respondeu: eu gostaria de ter uma enxada bem amolada para plantar para esse tanto de doutores. Essa fala carregada de valores marcou minha vida. Ensina quando mtege e pomra mengera khombra mama khombran gan nwana ningan banan ke izok ta kan ke ma ajima ajam izok gan gandira ke majima ajim gera roya Lindalva de Souza Moura, 1945 a 2020. Batia papo com toda a aldeia e fazia uma bela tapioca. Lindalva ficou sem sua mãe muito cedo e ganhou de herança seus 10 irmãos. Como era a mais velha, tornou-se mãe dessa turma toda do dia para a noite e honrou seu cargo. Era alegre e conversadeira. Se parasse ao lado de uma pedra, era capaz de puxar assunto. Nesse exato instante, a aldeia Tauaru está mais silenciosa e muito mais triste sem Lindalva. O povo Cocama, Cocamira, ele habita a Amazônia há mais de 2000 anos. Hoje eles estão espalhados pela tríplice fronteira, ocupando no Brasil a região do Alto Rio Solimões, com uma população de cerca de 10 mil habitantes. Além do português, eles falam a língua originária, que é o Cocama, que vem sendo ensinada também como uma forma de preservação e de resistência da sua cultura. Aldevan Baniuá, 1974 a 2020. O indígena Aldevan Baniuá tinha a sabedoria milenar de quem nasceu na floresta. Cada chupa na caite que na kuna yara na inelian heka likapaka awakatari kuna kejipa keja perji na keja perji linhata na kapana cada chupa lidana pada livro
liakanareu aula naha cientista na yaka. Porque uma noite caminhando na mata, Aldevan sugeriu que todos apagassem as lanternas. Todos obedeceram. Kejaka naha keje pa awakadareko. Liakanareu na yara nawine. Hederi tatatakarimana. Kapa e kapa na kazudari rapawari. Liakanareu. E Aldevan disse, talvez porque o senhor nunca tenha se lembrado de apagar a lanterna. Às vezes é preciso desiluminar para ver. Metzau picaritanihi waridari vírus, licadari família, nilikichenape, kadzoha 46 anos que carecioca. Marlon Ferreira, 1975 a 2020. Dizia todos os dias que a língua do seu povo Funiô não podia se perder. Marlon era um viajante, amava andar pelo Brasil. Saía de Águas Belas, em Pernambuco, com a mala cheia de artesanatos e de vontade de falar sobre a sua cultura. De todos os rituais, o seu preferido era juntar amigos e amigas na sua casa e ensinar a língua do seu povo. Marlon queria eternizar sua língua e, agora que se foi, está eternizado em cada um de seu povo, que agora fala Iatê. Marlon nasceu em Águas Belas, em Pernambuco, e faleceu em Recife, aos 45 anos, vítima do novo coronavírus. Os Funiôs habitam o sertão de Pernambuco há mais de 400 anos. Descendem de 4 clãs que moravam no litoral, perto de Recife e Olinda. Eram nômades, caminharam até a cidade de Águas Belas e lá se fixaram perto do rio Ipanema. Sua população tem cerca de 7.000 pessoas e vivem em uma área de 11.000 hectares. Além do português, falam sua língua original, Fulido, que significa homens à margem do rio. Amâncio Icô Munduruku, 1960 a 2020. Amigo de fé, irmão camarada, e liderança de tantas jornadas. Amigo de fé, irmão camarada, era um verso que Amâncio sempre cantava quando tinha multirão na aldeia. Ele era brincalhão, ponderado, de fala mansa, mas também um grande líder que sabia lutar na hora certa. Uma vez aconselhou sua sobrinha Alessandra Corapi a pensar como jabuti, ter calma para conseguir vencer. E foi assim que Amâncio batalhou pelas causas do povo Munduruku. Hoje, o povo Munduruku chora a perda de um importante guerreiro. Amâncio nasceu na aldeia Uburuba e faleceu em Belém, aos 60 anos, vítima do novo coronavírus. Os Munduruku, também conhecidos como caras pretas, vivem no sudoeste do Pará. Tem uma população de cerca de 14.000 pessoas, distribuídas em aproximadamente 30 aldeias. Além do português, eles falam Munduruku. Hilário Aberreta Aue Predzaue, 1977 a 2020. Aos 41 anos, o Chavante deixou a aldeia para se formar professor. Aos 41 anos, finalmente, conseguiu uma bolsa e foi estudar pedagogia na UFG, em Goiânia. Tinha orgulho de ser Chavante. Usava o brinco de vara na orelha, via em cada ancião uma fonte de conhecimento a ser respeitado. No começo da pandemia, não quis voltar para sua aldeia por medo de perder aulas, mas assim que percebeu que os Chavantes não estavam levando o vírus a sério, foi até lá avisar pessoalmente sobre a gravidade da situação. Dessa viagem ele nunca mais voltou. Hilário nasceu na aldeia Nossa Senhora de Guadalupe, Mato Grosso, e faleceu em Barra do Garças, Mato Grosso, aos 43 anos, vítima do novo coronavírus. Iracema Amorim, 1944 a 2020. Lembrar da tia Iracema é escutar o som da sua voz. Seus cantos tão admirados por todos era a força de uma mulher indígena, ecoando nos ouvidos e na alma de todos. Uma das primeiras cantoras de seu povo chegava antes nos rituais e não ia embora antes de acabar. Para cantar, usava sempre a mesma pintura em seu corpo. Dizia que tradição era muito importante. Com toda a sua força, ela era a mãe de todas, cuidava de quem precisasse. Nos rituais de passagem de menina para mulher e de menino para homem, era ela quem preparava e fazia as pinturas nos corpos. Em Terra Canabrava, os anciões e anciãs do povo Guajajara
Acredito que quando um parente se vai, o espírito é levado pelo rio e desce até o mar. E quando sentem saudades, cantam pedindo para o rio trazer de volta seus amados para poderem vê-los uma vez mais. Vem, 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 tia Iracema, sobe o rio, vem cantar mais um pouquinho. Se silenciarmos, fecharmos os olhos e nos imaginarmos lá no Maranhão, sentado na beira do rio, talvez o som da sua voz ecoe dentro de nós. Reflete o sobrinho Magno. Tia Iracema virou som. Iracema nasceu na aldeia São Pedro, Maranhão, e faleceu na aldeia Massaranduba, Maranhão, aos 76 anos, vítima do novo coronavírus. Paulinho Paiacã, 1953 a 2020. Meu nome é Ué Paiacã Caiapó, filha de Bebe Cororote Caiapó, mais conhecido como Paulinho Paiacã. Hoje uma emoção muito grande estar falando um pouco da história de meu pai. Na década de 70, foi a primeira vez que ele saiu da aldeia, onde ele ingressou na FUNAI. Na década de 80 foi um marco muito importante na vida dele, onde ele teve presente na Constituição de 88, onde ele mobilizou e organizou o grande encontro dos povos indígenas em Altamira, ajudou na demarcação da terra indígena Caiapó. Ao lembrar dele, a gente lembra de um cacique, de um guerreiro, de um líder. Para nós, um pai de família, né? Foi um grande pai para nós. E é uma tristeza, é uma dor muito grande estar lembrando dele, por ter sua vida retirada pela Covid-19. Todos nós precisamos se unir para lutar, nós ter força de lutar. Sem nossa união, nós não vamos ter força de lutar. Cacique Ronaldo Caigangue, 1973 a 2020. No ano de 2017, a terra indígena de Serrinha tem um novo cacique, Ronaldo Inácio Claudino, filho de duas grandes famílias que fizeram a retomada do território de Serrinha na década de 90. Rony, infelizmente, foi infectado e diagnosticado com Covid-19 em junho de 2020. Cleison Anasser, 1970 a 2020. Olhar para tudo isso aqui e não ver a imagem do Cleilson é muito triste, mas nos consola saber que em cada ponto dessa reserva existe um pouco dele. Canta meu papagaio, é Deus no céu e os índios na terra. Domingos Guarani, 1952 a 2020. Eu vou contar a história do nosso cacique que faleceu através do Covid-19 e ele vem lutando pela demarcação das terras indígenas daqui de Bracuí, de Angra dos Reis, onde ele participou no autodemarcação de terras indígenas que aconteceu aqui, que teve várias lideranças de outros estados, né? E também ele lutou pela educação indígena. Ele sempre foi lutador pelo direito e causa indígenas. Então essa é a memória dele dentro da sabedoria dos povos indígenas, né? Aritana Yaualapiti, 1949 a 2020. A gente tem que ficar unido, gente. A gente fica unido e considerando mesmo como família, isso que a gente quer, a gente propondo para nós indígenas aqui. Respeita o direito dos índios, respeita a floresta do índio, respeita o território do índio. Dona Bernardina, 1941 a 2020. Minha mãe, Bernardina, ela foi uma vovó assim, né, que ensinou muitos jovens. Ela foi importante que ela também viajou, né? Viajou para Roma, Itália, lá com o Papa, levou nossa luta
lá para o Papa, mostrando nossa dificuldade, nosso sofrimento. Então, assim, minha mãe trabalhou, levando a voz das mulheres para fora, no mundo, em outros países. Eu aprendi e até hoje eu pratico os cantos da Maruaia, o defumo, o que ela deixou. E quando eu ouvi ela cantar, eu fico emocionada. Até hoje eu não consigo ouvir o canto que ela canta, porque eu fico emocionada quando minha mãe, eu estou ouvindo ela cantar. Dona Bernardina, do coração da raposa Serra do Sol, está agora na vida eterna com Macunaíma. Seu corpo físico foi vencido por esse inimigo invisível chamado Covid-19. A morte para os povos indígenas é um importante ritual de passagem. É uma despedida do trânsito da morada do corpo para a morada da encantaria e se tornar memória ancestral. Os nossos mortos têm nome, endereço, povo, têm família, memória e voz. Yeah.
da lua fala, yeah, yeah, lele. Mãe da lua fala, yeah, mãe da lua fala.